Falcão, Enéas e Luiz Silvio foram para a Itália no primeiro momento. E a partir dali foi expandindo, um estrangeiro por clube na Itália, 2 estrangeiros por clube na Itália em 82, 3 estrangeiros por clube na Itália a partir de 88, o Lei Bosman explodiu. Mas sempre teve. De 80 para cá, ou de 83, quando o Zico foi embora, para cá, o momento que a gente conseguiu competir um pouco foi quando o Real estava 1-1. Que aí você... O jogador de futebol brasileiro, você fala assim, o Sócrates foi pra Itália porque queria a cultura de Florença. Mentira, ele foi tomar cerveja lá. Pergunta pro Trajano, que tomava cerveja e vinho com ele. O jogador brasileiro, se der empate no salário, se ele fizer a conta e com o imposto que ele paga lá, der um empate, ele fica aqui fazendo churrasco. Parece melhor. Aquele é, porra, família, querido, né? Uma família, né? Ídolo de verdade. Que é diferente a paixão, eu acho também. Eu também acho que é. Mas hoje ele quer jogar lá e uma das coisas é o videogame. O Estevão tá doido pra jogar com o Palmer porque o Palmer é o jogador dele no videogame. E ele não tá no videogame. Que é uma coisa que as pessoas precisam... O futebol brasileiro precisa entrar nesse mercado internacional. Até porque o jogador brasileiro quer estar nesse mercado. Ele quer jogar com os melhores. Eu falei do churrasco, que eu acredito nisso. Mas é claro que hoje o cara quer jogar Champions League. Então ele já quer falar por isso. Já foi só Real Madrid e Barcelona, que era o que a gente recebia mais. E depois virou a era Premier League. E agora virou um pouco de tudo. Querendo jogar Champions mesmo, né? Exatamente. Isso é muito louco. Porque eu tava pensando nisso, tipo... o tanto que os caras chegam... Você pode ver várias entrevistas. Que o cara chega e fala: caraca, eu jogava com você no videogame. Literalmente, essa é a fala do cara. Não é que, tipo, eu idealizo por causa do videogame. Não, ele quer falar isso pro cara. É muito louco essa cultura. É igual o Igor virou pra mim e falou assim: eu ficava vendo você, era pequenininho, ficava vendo você. Pequenininho eu me passei, peço perdão, não era pequenininho, tinha 20 e tantos. É porque como faz tanto tempo pra mim, então faz muito tempo. Mas o PVC, isso do Super Mundial que você falou, eu achei que você ia falar que a gente ia ter uma régua parecida nesse Super Mundial. A gente ia entender onde está os brasileiros para os times europeus. E você falou que pelo final de temporada você acha que não vai dar pra ver isso. Não é por isso. Eu acho que a gente não vai se medir porque o que mede o futebol brasileiro não é o que tá no clube. Porque o futebol brasileiro é o Vinícius Júnior. O futebol brasileiro não é o de Arrascaeta. É o Vinícius Júnior. Mas eu falo assim, porque a gente tem muito em mente, eu acho que é uma pergunta, inclusive, que a gente tava brincando semana passada. Onde o Flamengo terminaria na Premier League? E eu acho que talvez esse seja o momento mais próximo que a gente tem de ter uma relação com esses clubes. Mas essa parece ser uma resposta muito difícil, porque o futebol é praticado lá de uma forma diferente também, não é? Sim, de certa forma, sim. A gente aqui tá acostumado com tem um jeito da gente jogar futebol que é bastante brasileiro, ou eu tô falando merda? Não, eu acho que tem. Desculpa, te interromper. Não, vai. O Ancelotti falou um pouco disso agora. O clima é diferente. Você vai jogar no Maracanã às 5 da tarde, às 4 da tarde, em janeiro ou em fevereiro. Mirassol domingo, 11 da manhã em Mirassol. Não tem como o jogo ter a intensidade da Premier League no outono. Não tem como. Então o jogo é muito mais pegado e aqui é mais cadenciado. É outro jogo. Mas isso já era no passado. Sabe um exercício que é bom de fazer? Talvez Flamengo e Liverpool também, mas acho que um exercício mais recente é São Paulo e Barcelona. Embora já tenha ficado 33 anos no tempo. Cara, na pandemia começou a passar muito de jogo velho. Sim. Aí a Bandeirantes mostrou São Paulo e Barcelona. Cara, o São Paulo massacrou o Barcelona. Que loucura. Massacrou o Barcelona. E já era um período em que o Barcelona era campeão da Champions League. Era a Copa dos Campeões da Europa. E era o time de Stoichkov, de Michael Laudrup, de Ronald Koeman. Depois de Romário, que entra nesse time, né? O Romário entra em 93. E a gente olhava pro Barcelona, que eu acompanhava muito futebol internacional já no final dos anos 80. Falava, Barcelona tomou 4-1 do São Paulo no Teresa Herrera. Mas é o Teresa Herrera. No Mundial de Clubes, o Barcelona vai atropelar. O São Paulo atropelou o Barcelona. Caraca. E era um jogo... Mas o Barcelona tinha 3 estrangeiros. Não tinha 10. Não é estreladíssimo de forma internacional como as coisas são, né? Hoje em dia. Caraca, eu gosto de fazer esse exercício, porque é realmente difícil de você prever. Por exemplo, a gente tá falando, porque os europeus... Cara, a gente foi pro Mundial de Clubes. Cara... O Al Hilal macetando o Flamengo, por exemplo. O Pachuca com o Botafogo. Mas assim, um pouquinho... Lá em 2019, a gente quase ganhou.
né? Foi o jogo. Mas é pra você ver que Não, não, e o talvez Palmeiras não... contra o Chelsea. São Também, jogos diferentes. É. Se você for olhar, o único time, mesmo considerando São Paulo contra o Liverpool, o Corinthians contra o Chelsea, que venceram, o Internacional contra o Barcelona, que venceu, o Flamengo foi o que mais jogou de igual para igual. O São Paulo Os passou cara aperto tiram com o moça. Liverpool, né? Eu não digo que foi o que mais ficou perto de vencer, porque o Palmeiras contra o Chelsea, Também em 2022, 2021, faltavam 3 minutos para a decisão para os pênaltis. É. Mas foi outro jogo. O Palmeiras defendeu. O É. Flamengo não. O Flamengo jogou pau a pau. Vamos jogar. A gente tava com muita vontade ali também, né, cara? A gente tava Então. acreditando muito. Depois daquela final da Libertadores ali, a gente tá acreditando em tudo, Mas porra. alguém deu uma entrevista recentemente, jogador do Flamengo, não sei se foi o Rodrigo Caio, que falou que sentiu que o Liverpool estava 60%. Tipo assim, falou, cara, se você for pegar a porcentagem, parece que os caras estavam a menos. E que eles iam querer ganhar a qualquer momento, assim, Mas sabe? tem aquele meme também que os europeus cagam um pouco, Cara, né? tem também. E, tipo assim, eu acho que tudo fica um pouco nessa parada meio cultural que a gente gosta de jogar em cima. Mas eu acho que esse jogo foi o que o brasileiro não teve medo. Sim, é exatamente Um isso. dos poucos que, tipo, foi lá e cá. E o Liverpool gostava desse jogo, né? Era interessante pro Klopp esse jogo. Mas o Jesus também gostava. Então era um jogo que era trocação, né? Eu aprendi um negócio com o Jesus nesse Mundial. Eu tava em Doha nesse jogo. E acabou a coletiva do Jesus, eu encostei no Jesus. Jesus era muito gente boa. Comecei a bater papo com ele. Ele falou: o Liverpool é o único time que marca pressão com 3 caras na frente. Eu falei, mas como? O Manchester City também. O Guardiola é mais pressão. Não. Olha o Liverpool. E aí, de fato, ele subia Salah, Firmino, Mané. E encostava nos 3 e ele pressionava com os 3. E se você olhar o Manchester City subia com 1, com 2, pressionava o homem da bola e deixava um na retaguarda para recuperar. Entendi. E o Liverpool pressionava muito. O Flamengo era muito bom ali. Agora tem uma outra. Depois, eu acho que foram os 2 pontos altos nesses últimos mundiais. O Flamengo contra o Liverpool, que jogou, encarou. E o Palmeiras contra o Chelsea, que foi estratégia e quase levou a decisão para os pênaltis. Faltavam 3 minutos. Eu acho que é possível acontecer coisas boas nesse Mundial. Eu não vou dizer, o Brasil não vai ganhar o Mundial de jeito nenhum. Tem a questão da temporada, final de temporada, como é que eles vão encarar. Tem um monte de variável aqui. A gente sabe que num cenário real, num cenário pau a Tendo pau, 10 jogos, tendo mais jogos, por você exemplo. o Flamengo e Real Madrid, o Palmeiras e Liverpool não é. Eles são melhores por causa dessa questão da importação e exportação de jogadores. Se você for pegar a Premier League, dificilmente você vai... Eu tava fazendo esse exercício outro dia, que o Kane saiu da Inglaterra, tá na Alemanha. Cara, quem que era o cara da Inglaterra na Inglaterra? Aí passou o Palmer durante um tempo, mas se você for parar pra pegar, assim, não tem um cara do time que é o inglês, o cara, sabe? E aí eu falei, caraca, é muito louco, porque se você for olhar todos os times, realmente, quase todos os ídolos são de fora. Mas você vai ter o Foden, que hoje não tá na Não, vai ter o seleção, Foden, você vai mas ter eu o falo, Saka. só que se for pegar o ídolo do City, vai ser o Haaland e o De Bruyne. Sim. Sabe, tipo assim, pegando no principal jogador. Porque você vai ter vários bons jogadores, mas, tipo, caramba, aí você começa a olhar, talvez o Vardy, né, no Leicester, seja o grande nome, assim. Mas são poucos, justamente por esse fator global de seleções, porque são várias seleções, né, a gente pode tratar assim Sim, também. exatamente, porque você tem jogadores... O primeiro time a jogar, depois do caso Bosman, o primeiro time a jogar inteiro, tem um livro chamado The Foreign Revolution, a Revolução dos Estrangeiros na Inglaterra. E esse livro conta essa história e depois você vai checar, e é isso mesmo. Eu aprendi de memória o time. O primeiro time da história a jogar com 11 estrangeiros foi o Chelsea, dia 26 de dezembro de 99, Chelsea 2, Southampton 1. Jogaram De Goey, goleiro holandês, Ferrer, lateral espanhol, Emerson Tomé, zagueiro brasileiro, Desailly, zagueiro francês, Babayaro, lateral esquerdo nigeriano, Petrescu, que era lateral direito, mas fazia dobra de lateral romeno, Deschamps, francês, hoje técnico da França, Di Matteo, italiano, e que foi campeão. Poirier, uruguaio, Ambrosetti, italiano, e Tori André Flo, norueguês. E o técnico era Gianluca Vialli. Foi o primeiro time a jogar inteiro estrangeiro. Isso foi em 99. Isso foi em 99. Caraca. O Chelsea não foi campeão inglês, passou longe, acho que ficou em 5º lugar, 6º lugar. Depois a gente teve o caso da Internazionale,
que é o único time campeão da Champions League League, jogando com 11 estrangeiros, né? Que é o do Mourinho. Do Mourinho. Júlio César, Maicon. Maicon, Lúcio, Samuel, argentino, e Kivo, romeno. Zanetti, argentino, Cambiasso, argentino, Eto'o, camaronês, Sneijder, holandês, Pandev, Macedônia e Diego Milito, Milito, argentino. É isso mesmo. Isso é o retrato do que aconteceu. Entendi. Por que o Brasil ganhava os mundiais de clubes e deixou de ganhar? Porque os jogadores brasileiros não estão aqui. Sim. Eles estão fora. Esse é o ponto central. E a gente precisa construir uma liga que seja... O Brasil pode ser o 5º campeonato do mundo, o 4º campeonato do mundo. O Brasil precisa se colocar no globo. Se você pensar num corpo humano, o Brasil não pode ser a bunda. É verdade. É verdade. Mas, porra, mas a gente também não tá fazendo muito pra se movimentar nesse sentido. Não, Né? ao contrário. Pelo contrário. contrário, quando a gente chega mais perto de fazer a liga, vai e quebra e não tem a liga e tem 2 separadas só pra negociar direitos. Exatamente. É.